Você já ouviu falar em solidão espiritual? Você já ouviu falar com certeza em outro tipo de solidão? A solidão de quem está sozinho, quem está às vezes até acompanhado, mas se sente abandonado, negligenciado. A solidão humana é algo muito conhecido, inclusive um problema hoje na sociedade. Cada vez mais as pessoas ficam sozinhas, se tornam sozinhas. Em um mundo materialista, em um mundo egoísta, as pessoas, pensando mais em si mesmas, naturalmente os relacionamentos sofrem. E, portanto, elas vão se isolando. Você pode perceber isso até no mercado. As porções hoje são, no supermercado, pequenas, que as pessoas compram às vezes só para elas mesmas. As pessoas hoje, principalmente nas cidades grandes, têm dificuldade de encontrar apartamentos com muitos quartos, mas há muitos apartamentos com um quarto só, não é? Porque a sociedade em si está se tornando mais solitária. Mas não é esse tipo de solidão que eu quero falar com você a respeito hoje, e sim da solidão espiritual. O que é solidão espiritual? Provavelmente você já sentiu. Antes de saber, de entender isso, eu senti isso na minha adolescência. A solidão espiritual é a pior solidão que existe e ela pode ser sentida até no meio de uma multidão. A pessoa pode estar numa festa, como aconteceu comigo. Ela pode estar em família, com pessoas que ela ama e que a amam, e se sentir solitária, sozinha. É uma solidão que, em um certo momento, a pessoa se sente sozinha, desamparada, importante para ninguém, como se nada nem ninguém que está ali ao seu redor pudesse preencher, satisfazer o que está dentro dela. Ela não sabe explicar como nem porquê, mas nada do que está ao seu redor, nem ninguém, preenche esse enorme buraco que está dentro dela, dentro da sua alma. Esta é a solidão espiritual. É a solidão de quem está longe de Deus. Longe de uma forma figurada, porque Deus nunca está longe de ninguém, mas porque ela vive, apesar de Deus existir em todos os lugares, estar em todos os lugares, ela vive de forma indiferente a Ele, como se Ele não existisse, então ela sente esta solidão espiritual. Então, a solidão espiritual vem não do fato de Deus estar longe da pessoa, mas do fato da pessoa viver indiferente a Deus, como se Ele não existisse. Ou, se ela pensa nele, é muito raro, de vez em quando, esporadicamente, e mesmo assim não faz nada a respeito. Como alguém que às vezes lembra que tem família, mas não faz nada pela família. Não é? Então, solidão espiritual vem disso. O rei Davi temeu esta solidão espiritual depois que ele caiu no pecado, quando ele lá no Salmo 51 orou a Deus e disse assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. A solidão espiritual é uma das razões porque Deus quer habitar dentro de nós. Ou seja, que nós não venhamos ser como uma casa vazia. Se você já entrou numa casa vazia, sem móveis, sem nada, só as paredes, o chão, você sabe que quando você entra numa casa assim, num imóvel assim, você ouve até eco da sua voz, dos barulhos feitos ali dentro, até eco. E tem gente que dá para ouvir o eco dentro da alma dela, de tão vazia que está. Deus, para evitar essa solidão espiritual, ele propõe morar dentro da pessoa. E é sobre isso que Davi está falando aqui, quando ele fala: não retires de mim
o teu Espírito Santo. Ou seja, ele temia perder a presença de Deus com ele. Então, a pessoa que tem a solidão espiritual é porque ela tem vivido basicamente para si, ignorado a Deus, vivido na indiferença total de Deus, ainda que Deus esteja ali querendo fazer parte da vida dela. E esse vazio na alma é basicamente a ausência do Espírito Santo dentro dela. Porque Deus pode estar ao seu lado, está ao seu lado. Deus está, ele preenche tudo ao nosso redor. Mas, como uma pessoa que pode morrer de sede no oceano, não é? Ela pode morrer de sede no meio do oceano. Assim tem gente que morre espiritualmente, ainda que Deus esteja ali, a vida, o espírito da vida esteja ao redor dela. Por quê? Porque ela não abre o seu coração para que ele entre. Lembra que Jesus disse assim: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, Deus é um gentleman. Deus não vai invadir a vida de ninguém, dizer eu vou entrar aí na sua vida. Não, Deus está à porta. Ele está esperando alguém abrir a porta. Se você abre a porta do seu coração e o convida para fazer parte da sua vida, ele vai entrar. E aí você não vai mais ter essa solidão que você sente dentro de si. Nunca, jamais. Porque você vai ter a companhia não de um amigo, de uma amiga, não é? Você talvez fica aí, chega no fim de semana, você fica preocupado, o que eu vou fazer no fim de semana? Você começa a se programar, fala ligar para um, ligar para outro, porque você tem pavor de ficar sozinho. Você tem pavor. Você quer sempre que alguém esteja do teu lado, na tua casa. Às vezes tem gente que quando tem condições financeiras, dá festa todo fim de semana. Todo fim de semana dá uma festa na sua casa só para não ficar sozinho. Quer dizer, ela compra os amigos, basicamente. Então, talvez você fique aí preocupado com quem eu vou sair, quem vai comigo em tal lugar, eu quero alguém para viajar comigo. Você fica desesperado procurando alguém para conversar, para estar do teu lado, quando você pode ter Deus aí dentro de você, o Espírito Santo, fazendo a melhor companhia que ninguém pode fazer, na verdade, tão bem quanto ele, a companhia dele. Deus não é contra que você tenha amigos, esteja em situações sociais, pelo contrário, mas as suas situações sociais não vão ser a dependência da sua vida. Tem muita gente que é socialmente dependente. Elas não conseguem ficar sozinhas. Ora, a solidão espiritual pode ser resolvida somente de uma forma, quando você abre o coração da sua vida para o Senhor Jesus. Se você convidá-lo, abrir a porta do seu coração, buscar o Espírito dele, então, quando você o tiver dentro de você, nunca mais você vai se sentir só. Nunca. Eu conheci uma pessoa que, depois que o marido a abandonou, a trocou por outra mulher, ela, só de raiva, pegou o primeiro que apareceu, pegou um outro rapaz que não tinha nada a ver com ela, nada. Não tinha como dar certo, mas só para fazer pirraça para o marido, ex-marido. E, para não ficar sozinha, ela se envolveu com esse rapaz e o colocou dentro de casa. E gemeu. Gemeu mais com esse novo relacionamento do que com o anterior, onde ela tinha sido traída. Sabe por quê? Só para não ficar sozinha. E eu estava falando para ela, o dia que você conhecer o Espírito Santo, nunca você vai se desvalorizar dessa forma. Nunca mais. Nunca mais você vai diminuir o seu valor só para ter alguém do seu lado. Nunca. Porque você vai ter o Criador, não do seu lado, mas dentro de você, te dando senso de valor, te mostrando quem você realmente é, o quanto você vale.
Então, se você quiser, você pode buscar. Ele disse: se alguém me buscar de todo o coração, me achará. Então, a escolha é sua. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!